Olá pessoal, eu sou o Matheus Maggi e hoje eu vou mostrar para vocês como personalizar o Subtitle Edit da maneira que você preferir. Eu vou começar falando que a área de trabalho ela é totalmente manuseável, então você pode puxar da maneira que você preferir, tanto na horizontal quanto na vertical, para aumentar o tamanho da onda, o tamanho do vídeo ou ainda o tamanho da caixa de legendas. Então vocês podem colocar da maneira que vocês preferirem, dependendo do tamanho do monitor de vocês. Por falar em monitor, se vocês tiverem um monitor externo, vocês também podem usar a opção de desacoplar todos os itens aqui. Então você vem em vídeo, desacoplar controles de vídeo. O que isso faz? Isso faz com que o seu programa ele seja desacoplado em várias partes. Como vocês podem ver aqui, ficando as 4 horas de trabalho separadas para você deixar da maneira que você preferir. Particularmente eu prefiro do jeito que o programa vem, mas se você tiver mais que 2 monitores, por exemplo 3, e quiser deixar o vídeo em um e o restante no outro, aí você pode ajustar da maneira que você preferir. Para voltar é só vir aqui em vídeo, acoplar controle de vídeo. Aí você reorganiza novamente a altura e a largura dos seus quadros. Certo, agora a gente vai aprender a personalizar o programa em si. A gente vai vir aqui em opções, ajustes, e podemos ver que há várias abas que eu vou estar passando com vocês o que significa cada um dos itens. Antes da gente continuar o vídeo, eu só queria dizer que as aulas 1, 2, 3 e 4 foram gravadas com a versão antiga do programa, porque agora nós temos a versão 3.6.0 e eu acabei gravando na versão 3.5.18, que era a última até então. Mas não se preocupe porque as mudanças foram mínimas, só mudou a logo do programa, uma versão vermelha, e nas opções que eu vou mostrar logo a seguir, foi mudado apenas o layout. Antes essas opções eram em cima e agora as opções estão do lado, mas continua a mesma coisa e vocês vão poder prosseguir com o vídeo. O principal deles seria os perfis. O que seriam os perfis? Ao clicar aqui nesses 3 pontinhos, você vai abrir a lista de perfis. Essa lista de perfis seria para você cadastrar todos os seus clientes e as regras que cada cliente tem para suas legendas. Por exemplo, comprimento máximo, comprimento mínimo, as durações e etc. Isso vai variar de cliente para cliente, então você precisa consultar qual é o guia de estilo de cada cliente. Aqui nós vamos cadastrar da Netflix, que seria o mais padrão no mercado, mas saibam que cada cliente tem seus próprios padrões. Aqui eu vou excluir todos esses perfis, porque eles não vão interessar pra gente nesse momento. Agora nós vamos criar um novo perfil. A gente vem aqui em novo, vai dar o nome para ele, no caso eu vou dar o nome de Netflix. Vamos começar as regras. Comprimento máximo da linha única são quantos caracteres cabem numa linha. De acordo com o guia Netflix, seriam 42 caracteres. Os caracteres por segundo ideal seria de 17 caracteres por segundo. E o máximo seria 30% a mais do que esse valor, ou seja, 22,1. O número máximo de palavras por minuto nós vamos ignorar, porque a gente vai usar como forma de medição os caracteres por segundo. A duração mínima em milissegundos de uma legenda, no caso 1000 milissegundos equivalem a 1 segundo, no caso seria 833 milissegundos para Netflix. A duração máxima da legenda em milissegundos seriam 7 segundos, então 7.000 milissegundos. A diferença mínima entre legendas, que seria esse espacinho aqui entre uma legenda e a outra, geralmente as empresas pedem 2 frames de diferença, ou 2 quadros. Quanto equivale os frames em milissegundos? Depois eu vou mostrar para vocês, então eu vou deixar aqui do jeito que está aqui. Número máximo de linhas seriam 2 linhas para cada legenda, no máximo. Raramente os clientes vão pedir 3 ou mais linhas, então geralmente 2. Esse combinar linhas menores do que X caracteres vai variar de cliente também. No caso da Netflix, sempre que uma linha tem 42 ou menos caracteres, ela deve ficar em uma linha só. Você não deve quebrar, com exceção dos diálogos. Então, a gente vai combinar linhas menores do que 43 caracteres, porque menor que 43 seria 42, então 42 ou menos tem que ficar numa linha só. E por falar em diálogo, aqui a gente vai escolher se essa empresa ou esse cliente pede traço em ambas as linhas com espaço ou sem espaço. No caso da Netflix, quando tem um diálogo, elas devem ficar sem o espaço. O estilo de continuação, a gente pode deixar aqui marcado como nenhum. E aqui, caracteres por segundo inclui espaço? Sim, sempre vai incluir espaços, a não ser que o cliente especificamente fale que não vai precisar. No caso, a maioria deles vai pedir sim. Então aqui só vim aqui e dar um OK.
Perceba que ele já está aqui. Quando você tiver mais do que um cliente cadastrado, aqui vai ter uma lista total, é só selecionar que ele já vai mudar automaticamente toda essa parte aqui. A duração mínima entre legendas e milissegundos, como eu falei para vocês, geralmente é 2 frames. Como que a gente calcula os 2 frames? Aqui ele tem uma calculadorazinha para auxiliar a gente. Então, depende da taxa de quadros do vídeo. Então, aqui a gente seleciona a nossa taxa de quadro. Depois vou mostrar como a gente sabe qual que é a taxa de quadro do vídeo também, que ela vai ficar aparecendo aqui em cima, supondo que esse vídeo tenha uma taxa de quadros de 24 quadros por segundo. E seria o mínimo de 2 frames de distância, no caso aqui a diferença. Então, ele fala para usar 83 milissegundos como o novo mínimo. Ele pergunta se você já quer usar esse valor. Só você dá OK. Ele vai mudar automaticamente. Aqui a gente pode deixar uma taxa de quadros padrão quando a gente abrir o nosso programa. A codificação padrão de arquivo, que geralmente eu recomendo ou esse UTF-8 sem esse BOM ou o 1252. O 1252 eu recomendo quando a gente vai salvar legendas no formato SRT ou subrip. Com os outros formatos eu recomendo deixar o UTF-8. Então eu vou deixar aqui o UTF-8. Autodetectar codificação antes pode desativar. Essas opções aqui de lembrar os arquivos recentes. É que quando você abrir o seu Subtitle Edit, ele vai lembrar o arquivo que estava, já vai abrir com o vídeo na legenda onde você estava selecionado, igual está marcado aqui. Ele vai lembrar também o tamanho que você deixou, se você deixar essa opção selecionada. Iniciar com visualização de origem, só se você quiser que toda vez que você inicie, o vídeo esteja lá no 0. Eliminar linhas em branco ao abrir uma legenda, eu não acho recomendável deixar ativado, porque às vezes a gente sincroniza um arquivo, já está todo sincronizado e sem as falas ainda, e pode ser que isso acabe sendo excluído na hora que você abrir aqui no programa, então pode deixar desativado. Permite a edição da legenda original OK, confirmar a eliminação de linhas também. Sempre que você apertar o delete para deletar uma linha, ele vai perguntar se você quer deletar ou não. Autoajustar a linha durante a digitação também acho melhor deixar não ativado, porque senão no caso esse aqui que as linhas estão coladas uma na outra, vai ficar uma bagunça. Aqui mostrar quebra de linhas na visualização de lista, como o BR. No caso aqui, sempre que tem a quebra de linha, no caso aqui Raul, depois bem-vindo embaixo, ele vai ficar só com esse símbolo, mas ele não significa nada, a não ser mostrar a quebra mesmo. O modo do código de tempo, que seria aqui o tempo de início e fim aqui também, você pode deixar em milissegundos ou em frames, que seriam os quadros. Geralmente, nós deixamos em quadros, porque os clientes, a maioria deles pedem assim. O comportamento da divisão, quando a gente for dividir uma linha, por exemplo, eu estou aqui selecionando aqui, se eu quiser dividir essa linha, como que ele vai fazer? Eu prefiro que essa pausa seja adicionada antes da onde eu estou dividindo. Então, adicionar pausa à esquerda do ponto de divisão. Se eu for dividir nessa linha, ele vai ficar com a diferença de 2 frames da linha para a esquerda. Quando você der um duplo clique na linha, você vai para a posição do vídeo e pausa. Vou deixar aqui. O salvar como também salva o nome do vídeo. O backup automático é importante você deixar a cada minuto para você não perder sua legenda. Vamos supor que você esqueça de salvar, mas ele vai ter um backup com o último minuto que você estava com ela aberta no programa. Você pode deixar aqui para excluir depois de um mês, não precisa deixar tanto tempo. Salvar automático não precisa, porque a cada minuto ele já vai salvar. Verificar atualizações, ok. Na aba atalhos, a gente tem uma infinidade de atalhos que muitas vezes não existe em outro lugar do programa. Então você pode vir aqui, eu vou estar fazendo um vídeo sobre os atalhos mais pra frente, mas vão em frente e leiam os atalhos e já coloquem os atalhos que vocês preferirem. Para colocar os atalhos é só você vir aqui, colocar, por exemplo, eu quero colocar Ctrl Alt A. Seleciona aqui Ctrl Alt e coloca a tecla que você quer, vem aqui em atualizar. Se esse atalho já for utilizado por outro atalho, ele vai aparecer a mensagem com o atalho anterior para você mudar. E se você quiser limpar, depois é só vir aqui e limpar também, ele vai ficar aqui como nenhum. Vão em frente, leiam, já organizem alguns atalhos que vocês querem, sem segredo nenhum. Aqui na cor da sintaxe, sempre que houver algum erro, ele vai ficar com essa corzinha rosinha. Por exemplo, nessa linha aqui, percebam que ela está com 3 linhas. Tem a primeira parte, o BR, então a quebra de linha. A segunda parte, o BR, a quebra da terceira linha. Se a gente colocou lá que só pode ter 2 linhas numa legenda, ela está em vermelho para você saber que tem alguma coisa errada. Sempre que estiver vermelho aqui ou aqui, é porque tem alguma coisa errada. Ou seria a duração, ou os caracteres por segundo, ou o tamanho da linha. O reprodutor de vídeo, eu já falei para vocês no vídeo passado, mas lembra que eu falei para vocês da caixa de controle, essa parte aqui de localizar texto online, que era personalizável? Então, aqui vocês conseguem colocar onde vocês querem pesquisar a frase que você selecionar. Por exemplo, ele já está cadastrado aqui o Free Dictionary e o Wikipedia. Você pode mudar para qual você quiser, ou você ainda pode colocar um novo, que ele não está aqui na lista. Por exemplo, eu gosto muito do Word Reference, então eu venho aqui,
O link dele é esse. Sempre que eu procurar uma palavra, a única coisa que muda é depois dessa barra. Então o que a gente vai fazer? Vai copiar esse link. Vamos supor aqui, Word Reference. Vamos colocar o link. E este código significa que vai ser a palavra que você vai colocar. Então, vou colocar aqui. Eu vou dar um aqui só para demonstrar para vocês. Tá vendo que ele já mudou aqui. Se eu venho aqui, seleciono Fire e clico aqui, perceba que ele abre automaticamente lá no site. É igual eu falei para vocês. Se a gente vir aqui jogar no Google, ele também vai pesquisar a frase que você selecionou. Google Tradutor é a mesma coisa. No caso aqui, linha de fogo. Beleza. Voltando aqui para os ajustes. Aqui em cima também temos a opção do tamanho da fonte da legenda na prévia, que seria o tamanho desta fonte aqui. Eu gosto de deixar um tamanho um pouco maior, então eu deixo o tamanho 17. Aqui, abrir arquivo de vídeo automaticamente abrir a legenda? Sim, se você já abriu uma vez a legenda e o vídeo, da próxima vez que você abrir a legenda, ela já vai puxar o mesmo vídeo. E permitir reforço de volume, pode deixar ativado, porque sempre que seu vídeo for muito baixo, você consegue aumentar o volume acima de 100%. Aqui em forma de onda, o espectrograma. Aqui são as cores da sua onda, do seu espectrograma. E você pode alterar da maneira que você preferir. Esse mostrar quadriculado seriam esses quadriculadinhos aqui, estão vendo? Significa que na horizontal, cada um desses quadrados equivalem a 100 milissegundos. Então, 10 desses quadradinhos equivalem a 1 segundo. Por exemplo, aqui, segundo 56 ao segundo 57. Tem 10 quadradinhos aqui. Do lado direito, inverter direção da roda do mouse, eu deixo desativado, porque sempre que a gente rodar a bolinha do mouse para baixo, a sua linha do tempo vai ir para a direita. Se a gente rola para cima, vai para a esquerda. Permitir sobrepor, você só deve ativar se você quiser que uma legenda sobreponha a outra. Esse caso vai ser bem raro, então a gente pode deixar desativado. E o restante vocês podem deixar do jeito que está. Este tamanho do texto seria o tamanho dessa linha aqui. Como geralmente a gente não vai por ela, então pode deixar da maneira que está. Em ferramentas, são alguns termos técnicos. Aqui eu vou só falar para vocês ativarem todas as opções aqui do AutoBR. E mais para frente eu vou fazer um vídeo que vai explicar a respeito desse uso da lista não quebrar depois de tal palavra. A lista de palavras, por enquanto, a gente não tem português Brasil, então a gente pode pular também. A barra de ferramentas, a gente vai configurar os botões que vão aparecer aqui na parte de cima. Eu gosto de deixar sempre o novo, o abrir, o salvar, o localizar, o substituir, o corrigir erros comuns, muito importante, o remover texto para pessoas com deficiência, que seriam aquelas legendas cheias de tags. Sincronia visual eu posso desativar. A revisão ortográfica eu posso desativar aqui, porque depois vou mostrar certinho para vocês um jeito melhor de fazer correção ortográfica. Configurações eu acho bom deixar ativado, ajuda pode desativar e a verificação de qualidade pode deixar ativado. Aqui a gente também vai ativar o mostrar taxa de quadros na barra de ferramentas. Vou dar um OK aqui só para mostrar para vocês. Este vídeo, então, no caso, tem 29,97 frames por segundo, ou quadros por segundo. Sempre que você quiser saber, é só você vir aqui, carregar seu vídeo, ele já vai carregar automaticamente qual é a taxa de quadros dele. Por que é importante isso? Lá nos ajustes, para a gente saber a diferença mínima entre legendas. Então, nesse caso aqui, se é 29,97, 2 frames de diferença aqui seriam 67 milissegundos. Vou dar um OK, ele já mudou aqui automaticamente. Aqui na aba fonte, nós vamos alterar tamanhos e fontes que estão mostrando no programa. Então, o geral, a cor da fonte, a cor do fundo da legenda, no caso aqui, a cor da fonte preta, o fundo branco, o tamanho da fonte na visualização em lista, que seria este tamanho aqui, eu deixo um pouquinho maior por causa do meu monitor, então eu coloco o tamanho 11. Se você quiser negrito, pode ativar essa opção. A caixa de texto, que seria aqui, eu também deixo um pouco maior, deixo tamanho 12. E sempre deixe centralizado, porque a gente consegue ver melhor a estética da sua legenda, porque a legenda final sempre vai ser centralizada. Fica mais fácil para a gente analisar a estética da legenda. Só complementando que aqui na nova versão 3.6, nós temos a opção do tema noturno. A gente pode ativar ela aqui só para mostrar para vocês, e vocês também podem mudar a cor do texto ou a cor do fundo. Eu vou dar um OK aqui só para vocês verem como fica. Como vocês podem ver, ele muda tudo para o tema noturno, um tema mais escuro para quem prefere. Se você não quiser, é só voltar lá, voltar no tema claro. Para voltar, a gente precisa reiniciar o nosso Subtitle Edit. E ele está de volta ao normal. Aqui o estilo SSA, quando a gente trabalha com essa fonte SSA ou quando a gente trabalha no Player MPV. Então, eu sempre gosto de legenda amarela, então eu venho aqui, escolho a opção amarela, o tamanho eu deixo um pouquinho maior, tamanho 23, e o restante eu deixo da maneira que está. E a rede a gente não vai usar agora, então pode dar um OK. Percebam aqui, só dá 2 cliques que ele vai ajustar sozinho. Fica um pouquinho maior, agora a gente está aqui centralizado.
a fonte maior, aqui também um pouco maior. E uma dica que eu vou dar para vocês a respeito do player é que os 3 primeiros players, aqui no reprodutor de vídeo, Direct Show, o VLC e o MPC, ele reproduz dessa maneira, com a legenda fora do vídeo. Então ela está sempre embaixo do vídeo. Mesmo quando a gente vai subir a legenda, o arquivo final vai ficar com ela em cima. Só que no player do Subtitle Edit, ele vai ficar aqui na parte de baixo mesmo. Se a gente usa o player MPV, a sua legenda vai ficar dentro do vídeo. Então, vai ficar uma estética parecida com o vídeo final. E se a sua legenda estiver para cima, igual eu coloquei aqui, a tag que depois eu vou ensinar certinho, a sua legenda também vai ficar em cima com o player MPV. É o único player que oferece essa função. Agora, o seu Subtitle Edit está personalizado da maneira que você preferir. Se esse vídeo foi útil para você, dê um joinha. Se você tiver interesse no assunto, pode se inscrever no meu canal ou acompanhar a playlist do Subtitle Edit aqui na descrição. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para algum vídeo futuro, é só deixar aqui nos comentários. Obrigado e até a próxima!